Nós vamos passar então a palavra ao nosso irmão Samir, pedindo o teu centro, qual é? Para ficar gravado? Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Centro Espírita Deus, Amor e Caridade de Tubarão. A palavra é tua e nós todos vamos vibrar contigo. Obrigado. Então, boa noite a todos, irmãos. Que Deus nos abençoe. E nós trouxemos para a reflexão da noite esse tema que o nosso irmão colocou, né? Que nós somos os construtores do hoje, que nós somos os construtores do nosso amanhã, no sentido de mostrar aquilo que o Espiritismo nos esclarece hoje, nos dá o entender da nossa posição no mundo, da nossa origem, da finalidade da existência terrena, nos dá uma visão do futuro muito mais clara, muito mais precisa. Mas esse conhecimento trazido hoje pelos Espíritos, ele não é uma realidade ainda que faz parte da maioria dos homens do planeta Terra. A maioria desconhece completamente a essência da lei de Deus. Nós espíritas estamos adentrando agora a esse conhecimento. Estamos procurando entender essa essência da lei, que os espíritos chamam de lei natural ou lei de Deus, que é a mesma coisa, segundo eles. Mas essa lei, ela nos dá uma clareza, um entendimento, e nós passamos a compreender que tudo aquilo que acontece conosco, ela é fruto das nossas próprias ações. Tudo aquilo que vem acontecer no nosso dia a dia, ela não faz parte do acaso, ela não é a má sorte, ou ela não é a boa sorte, mas é uma consequência natural, dentro da lei de ação e reação, dentro da lei de causa e efeito, que os Espíritos vieram nos explicar. Então é muito comum, às vezes, diante de certos acontecimentos, às vezes acontecimentos frustrantes, acontecimentos que trazem grandes aflições, grandes sofrimentos, haver uma certa revolta por parte daquele que está passando por esse problema. E muitas indagações são trazidas. Às vezes nós mesmos já questionamos do porquê de tal acontecimento. O desconhecimento da lei faz muitas vezes nós adentrarmos a essas indagações, que são elas: por que Deus permitiu que tal coisa fosse acontecer comigo? Isso são questionamentos que estão com certeza nas expressões de inúmeros homens, de inúmeras pessoas, que num mundo como o nosso, um mundo de provas e expiações, os enfrentamentos, os desafios, eles são constantes, são frequentes. Porque Deus permitiu isso? Porque Ele não interviu para que tal coisa não viesse a acontecer comigo? E isso denota a falta de entendimento da lei divina, da lei de Deus. Muitas pessoas, diante desse desconhecimento, elas passam a se revoltar. Se revoltam diante das frustrações que acontecem em suas vidas. E às vezes até rompem com Deus.
entram num processo que nós chamamos de crise de fé. E às vezes nessas indagações, mas por que comigo? Faço tudo, as coisas da melhor forma possível. Tento ser uma boa pessoa. Tento fazer o bem. E o não entendimento da nossa relação com o passado, na condição de espíritos, viajores de longa data, reencarnantes. O não entendimento da finalidade da existência, dos processos que surgem hoje como formas de nós saldarmos os nossos débitos, ou até mesmo como provas para ver como nós estamos reagindo diante das adversidades. Se nos revoltamos, ou se nos resignamos, ou aceitamos a situação e colhemos os frutos desses momentos de dificuldade para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Mas a maioria, muitas vezes, entra nesses processos de crise de fé. Rompem com Deus. E às vezes até entram nos descaminhos, nas revoltas e em atitudes até de contrariedades à lei divina. Nós vamos citar um caso que aconteceu conosco, vamos dizer assim, uma pessoa muito próxima de nós, um pai de família, com 6 filhos, e uma das suas filhas, aos 8 anos de idade, adoeceu. E as lutas foram constantes ao longo dos meses para buscar a cura, buscar a solução desse problema que surgiu. E esses problemas surgem de repente, não avisam. E ao longo de muitas lutas, de muitas dores, de muitos sofrimentos, essa filha deste homem veio desencarnar 2 anos após ter adoecido. Ele era um homem de fé. Ele era um homem católico, religioso, frequentador da sua religião, trabalhador da sua religião. Inúmeras vezes tinha sido presidente da igreja do seu bairro. Mas diante dessa situação, ele praticamente rompeu com Deus. Entrou nesse processo que a gente chama de crise de fé. Rompeu. Durante 5 anos, ele se afastou completamente da igreja. Ao longo do tempo, ele foi retornando aos poucos, com incentivo, com os convites da sua esposa, dos filhos. Mas ele não admitia o porquê que Deus tinha permitido uma criança sofrer como a sua filha. Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, diz ele, por que que ele permitiu que isso viesse a acontecer? E rompeu durante esse tempo, mas aos poucos foi retornando. E o tempo vai apagando, vai aliviando essas dificuldades, esses abalos que a vida nos oferece. Mas nós vamos perceber que muitos irmãos, às vezes, diante desses baques, dessas adversidades, desses desafios, se revoltam, rompem com Deus. E aqui nós estamos falando, nos referindo a pessoas religiosas. E essa revolta, ela vai persistir durante toda a sua existência física. E a mediunidade, através do espiritismo, nos mostram que às vezes esses rompimentos e essas revoltas, elas transcendem, continuam no mundo espiritual.
nos trabalhos mediúnicos, e isso a gente encontra também nas obras psicografadas por Chico Xavier, através de André Luiz, através das obras também psicografadas por Divaldo Pereira Franco, inúmeras situações que mostram esses espíritos servindo ao mal no outro lado, e quando eles são trazidos como socorro a um grupo mediúnico, na condição ali de um espírito doente, necessitado de ajuda, quando nós trabalhamos a origem daquela revolta, porque eles continuam a servir o mal, inclusive são recrutados por espíritos malfazejos do mundo espiritual, por mentes doentias e inteligentes, e quando eles são indagados, questionados o porquê daquela revolta, o porquê que eles estão servindo no mal, eles dizem, eles contam da frustração que tiveram quando estavam encarnados. Situações como vividas, por exemplo, por que Deus tirou a minha esposa que eu amava tão cedo de mim? E depois tirou a minha filha. Ou seja, diante dessa situação, esse espírito, que era um homem, um pai de família, um homem de bem, até então, revolta-se, rompe com Deus, vai para o mundo espiritual, após a sua estadia aqui na Terra, e continua lá servindo no mal, revoltado ainda por aquela situação que ele não esquece. Outra situação, por que Deus permitiu? Eu cheguei em casa e encontrei toda a minha família assassinada. São situações muito comuns trazidas por esses espíritos. Isso denota o desconhecimento da lei divina. Porque essas situações, quando esclarecidas, elas vão trazer a orientação de que algo ocorreu em vidas anteriores para aquela situação viesse à tona. Não existe uma situação sem uma origem anterior. Como coloca Allan Kardec, não existe efeito sem uma causa anterior. Todo efeito tem uma causa. Se está acontecendo um revés na nossa vida, nós vamos ver que existe uma causa. Existe uma origem. E essa origem, nós vamos ver mais adiante, ou ela está em atitudes nossas na atual existência, ou atitudes nossas lá atrás, em outras vidas. O que os Espíritos colocam, e é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso, é que nós somos os construtores do hoje e do amanhã. A nossa situação do hoje, ela tem um reflexo no ontem. E esse ontem não é só da existência passada, porque às vezes tudo nós colocamos dessa forma, né? Eu estou passando por isso porque eu fiz algo muito ruim no passado. Às vezes não. Às vezes, dizem os Espíritos, a maioria das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, elas têm origem. A causa está na atual existência. Em erros que nós não precisaríamos estar passando. Mas o entendimento da lei nos dá uma certa força. O entendimento da lei, essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, essa clareza, nos traz um suporte maior. É uma aquisição de recursos espirituais, é um provimento. Provimento é algo que nós armazenamos. Nós, às vezes, provemos a nossa despensa, a nossa geladeira de recursos materiais, de alimento. Mas a provisão de recursos espirituais, ela é fundamental. Isso o Espiritismo nos dá através do conhecimento. Nós temos fé porque nós conhecemos.
Nós estudamos, não foi porque alguém nos disse. Por isso o Espiritismo nos convoca ao estudo, a entender a lei de Deus. Isso é um suporte. Isso é aquisição de recursos. Isso é fé raciocinada. Isso é uma estrutura adquirida para que, diante dos reveses que acontecem, nós tenhamos condições de suportar, de não nos revoltarmos, de não passarmos a servirmos ao mal por revolta, comprometendo ainda mais o nosso futuro, mas de entender, de nos resignarmos, de fazermos uma reflexão se essa dificuldade que nós estamos passando hoje não foi um erro da existência atual, de fatos que nós tenhamos que mudar, de reformas internas que temos que fazer. É aquela questão de fazermos a ressignificação da situação. O que é que essa situação está querendo me dizer? Onde é que eu tenho que mudar? Onde é que eu tenho que trabalhar? Onde é que eu tenho que me conhecer? É isso que o Espiritismo nos traz. Porque quando nós passamos a focar a nossa vida só nessa existência, nós praticamente não vamos entender, não vamos aceitar certas situações que nos acontecem. E nós vamos vendo que boa parte da humanidade ainda não tem o conhecimento do Espiritismo. Boa parte da humanidade. Que bom que nós já estamos adentrando a esse conhecimento, né? Se não estamos estudando a doutrina, olhamos a nossa casa os dias de estudo, procuramos os cursos, porque isso é bagagem, isso é conhecimento que nos fortalece, que nos faz tomar uma posição no mundo, entender a nossa posição no mundo, entender os fatos que nos rodeiam. Porque se ficarmos focados apenas na vida atual, na vida material, não nos olharmos como espíritos que somos, que temos um propósito nessa existência, que fizemos todo um projeto no mundo espiritual antes da encarnação, que situações adversas que estamos passando hoje, elas são necessárias e foram programadas às vezes por nós. A maioria das vezes, as doenças é algo que jogamos para fora, que trouxemos conosco de outras épocas, de erros acumulados em outras épocas. E que a atual existência, habitando um corpo físico, esse corpo físico serve como carvão. Isso, Emmanuel, André Luiz fazem essa referência. O carvão, se colocamos um carvão na geladeira, ele suga aquele odor. O nosso corpo puxa do nosso corpo espiritual muitas concentrações energéticas desfavoráveis que foram acumuladas em atitudes, em ações do passado e que estão ali impregnadas, prejudicando o bom funcionamento da nossa saúde espiritual. E o corpo puxa, traz para fora, é o carvão, filtra, joga para fora. Às vezes nós vemos até uma doença como um câncer, como algo mau. É a nossa visão terrena, da vida atual apenas. Dessa posição entre o berço e o túmulo. Essa visão estreita. Mas quando olhamos do lado espiritual, nós vamos ver que um câncer que não foi contraído nessa existência por atitudes más, por pensamentos maus, ele é algo que vem com o propósito de cura. É a cura nos olhos espirituais. Onde o corpo energético está jogando para fora o mal que foi acumulado no passado. Retornamos
todos vamos retornar livres daquele problema. E às vezes até planejamos isso. Então o entendimento da lei nos dá uma clareza. Fica mais fácil carregar o fardo. Muito mais fácil. Então, em 18 de abril de 1857, concretiza-se na terra a promessa de Jesus, que ele enviaria mais tarde o Consolador, que iria reviver novamente tudo aquilo que ele tinha nos dito, nos ensinado lá atrás, de uma forma simples, e hoje o Espiritismo traz o Evangelho de uma forma simples, como ele era, com propósitos de renovação interior, com propósitos de construção do reino de Deus dentro de nós, e também ele promete que muitas outras coisas ele viria trazer, nos dizer, nos ensinar, porque na época não era necessário, não era possível, pelo nosso grau de evolução, nós não iríamos entender. Então, 18 de abril de 1857, há 161 anos, surge o Consolador prometido, surge o Espiritismo, que vem falar então desse Deus amoroso, bondoso, misericordioso. Vem falar da imortalidade da alma, que nós somos espíritos, que a morte não existe. E vem mostrar o mundo espiritual com tanta clareza, as cidades espirituais, na pluralidade dos mundos habitados, onde vem falar das colônias espirituais, das muitas moradas na casa de Deus, não só das regiões espirituais, mas também dos mundos habitados, mundos mais evoluídos que o nosso, mundos menos evoluídos que o nosso. Vem falar dessa comunicabilidade entre nós e o mundo espiritual e da reencarnação. A reencarnação, ela traz as respostas para muitos questionamentos que nós, olhando a vida só aqui, não vamos entender. Por que uma criança nasce com câncer? É o que muitos pais questionam. O que é que essa criança fez? É o que aquela pessoa, né, que nós colocamos na história dizia: o que é que a minha filha fez para merecer tanto sofrimento? E hoje muitos pais indagam isso. Você vê uma criança, uma pessoa que você ama, sofrendo, doente. Se nós entrarmos num hospital, na ala infantil, nós vamos ver coisas incríveis. Por quê? A reencarnação vem explicar que aquela criança ali está um espírito milenar. O corpo é uma criança. O corpo está em fase infantil, em fase de desenvolvimento, mas o espírito que está ali encarnado é um espírito milenar. Já teve centenas de reencarnações. Já viveu inúmeras vezes na carne, já teve famílias, já foi adulto centenas de vezes. E ali está o resultado das suas ações. Não é castigo de Deus. Por que uma criança nasce numa família que pode lhe dar tudo, educação, alimento, as melhores condições, enquanto outras nascem em condições tão miseráveis? Em localidades, em regiões do Brasil tão miseráveis, em países do mundo tão miseráveis, onde ela só vê o sofrimento, a dificuldade, a dor. O Espiritismo vai explicar que esses que às vezes não têm a saúde hoje, foram aqueles que desprezaram a saúde ontem. Aqueles que não têm as condições materiais hoje só foram aqueles que tiveram no passado e desperdiçaram, não aproveitaram e ainda usaram de todos aqueles recursos materiais, saúde, beleza física, para fazer muitos sofrerem.
É a consequência, é a lei, sempre respondendo. Então os espíritos, eles vêm nesse entendimento da lei mostrar a causa das aflições que elas estão ou na existência atual, a origem, ou em existências anteriores. Eu gosto sempre de ler esta parte, quando trabalhamos esse tema, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde aqui os espíritos praticamente eles concentram todas as respostas com relação a essas questões. Nós vamos encontrar em inúmeras obras a lei de causa e efeito, mas aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão concentrar aqui. Aqui eles fazem referência às causas atuais das aflições e às causas anteriores das aflições. Então, aqui nas causas atuais, eles vão dizer o seguinte: remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado, de vaidade com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e de ingratidão. E aí vai, né? Eles colocam tantas questões aqui relacionadas à origem dos nossos males, a atos dessa própria existência. A indisciplina. Às vezes nós já começamos o dia, por exemplo, mal, né? Porque se vamos trabalhar às 8, levantamos 15 para as 8. Aí começa a correria, né? Tudo rápido, apavorados. A hora de pegar a chave, não sabemos onde colocamos a chave do carro. Isso é algo que às vezes a gente tem que trabalhar, são indisciplinas. E aí nós já começamos o dia em dificuldades pela indisciplina, por não estarmos tentando sermos mais organizados. É algo que às vezes geram severas aflições em coisas tão pequenas. As questões da alimentação. Hoje nós temos informação a respeito do que é saudável, do que não é. Estamos diante de um mundo onde a ciência tem contribuído muito até para que a gente possa preservar a nossa saúde. Analisamos aquilo que colocamos para dentro do nosso corpo. Se fumamos, sabemos que faz mal. Se bebemos, sabemos que o álcool faz mal. E tantas outras coisas. O Emmanuel coloca no livro O Consolador que muitos irmãos deixam o plano terreno prematuramente pelos excessos do estômago. Ou seja, por uma alimentação inadequada. Então, muitos dos nossos males, enfermidades, são situações que nós contraímos nessa própria existência. Às vezes, por irritabilidade, por sermos pavio curto, nós podemos comprometer a nossa existência através de um ato impensado, de fração de segundos. Nós podemos comprometer a nossa vida aqui na Terra, criar severas aflições para nós aqui, problemas com a justiça terrena e comprometer o futuro, inclusive, das nossas novas encarnações. Por um ato impensado aqui. Então,
é uma vida atual de tamanha responsabilidade. Dizem os Espíritos que nós estamos vivendo a encarnação mais importante de todas as nossas existências. Porque é o momento da transição planetária. É o momento em que nós temos conhecimento. A ciência com a sua contribuição. O conhecimento hoje espiritual sendo trazido a nós desta forma que está aqui. Então é um momento importantíssimo. O mundo vai mudar e as futuras encarnações nossas poderão acontecer aqui, se merecermos, porque esse mundo vai melhorar, e se não merecermos, teremos que ir para mundos inferiores. Então é um momento importantíssimo esse para que a gente possa refletir sobre o Evangelho. O Evangelho tem sido trazido a nós há tanto tempo, há tantas encarnações. Os Espíritos têm lembrado a respeito desta lei divina. Dizem os Espíritos que a vinda desses missionários é para lembrar a todos nós a respeito da lei. São lembretes, eles vêm nos lembrar, porque nós já sabemos dessa lei. Fizemos cursos no mundo espiritual, antes da encarnação. Só que viemos para cá e diante do mundo material, nós nos esquecemos praticamente de tudo. Porque não paramos para buscar aquilo que está dentro de nós. A Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na consciência. Nós trazemos conosco esse conhecimento. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Basta nós pararmos, nos conectarmos com a nossa essência, que é espiritual, buscarmos a prece, que às vezes é coisa que a gente esquece. Temos anjo guardião do nosso lado, temos espíritos amigos, protetores, que zelam por nós e torcem pelo nosso progresso. E o que é que acontece? Todos esses recursos nós às vezes desprezamos. Esquecemos a lei. E vivemos o mundo apenas na sua questão horizontal. A verticalidade nós praticamente esquecemos. Mas dizem eles que se nós olharmos a origem dos males que estamos passando, dos sofrimentos, e vermos que nada fizemos para merecermos isso, é porque a origem desses males estão em existências passadas. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui, que é o item 6º, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, que os Espíritos dizem o seguinte: mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, como as deformidades, as doenças de nascença, que nós já colocamos, né? Aparentemente não se tem uma explicação, mas tem. São questões do ontem, que refletem no hoje. Então, quando nós passamos a entender isso, sabendo que tudo aquilo que nós semeamos, que a semeadura é livre, porque nós temos essa liberdade, o livre-arbítrio, mas que a colheita será obrigatória, nós, cientes dessa condição, de que para sermos felizes, que é aquilo que nós tanto queremos, nós temos que pautar os nossos passos, as nossas ações no hoje, com certeza nós passamos a tomar mais cuidado.
e a começarmos a viver mais no bem, a começarmos a trabalhar mais as nossas questões interiores, a vasculharmos a nossa essência espiritual, a entendermos onde estão os nossos problemas, que precisam ser trabalhados, que precisam ser resolvidos. Porque com certeza nós passamos centenas de encarnações olhando só para fora de nós. Jesus mesmo colocou, que nós enxergamos uma trave no cisco no olho do nosso irmão e não enxergamos a trave no nosso próprio olho. Ou seja, nós enxergamos os mínimos defeitos nos outros e não enxergamos os nossos. E as nossas dores, os nossos sofrimentos têm origem nesses problemas que são internos. Então é necessário nós acordarmos para essa realidade e começarmos a olhar para dentro de nós. Allan Kardec coloca que o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pela sua transformação moral. Ou seja, ele está mudando, ele está se transformando. Porque ele começa a olhar para dentro de si e trabalha no combate às suas más tendências, às suas imperfeições. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o nosso papel no mundo. Nós encarnamos com esse propósito. De nos conhecermos, de nos analisarmos, de olharmos onde é que nós estamos errando, onde é que nós precisamos mudar e construir em nós um homem novo. E irmos abandonando o homem velho. Essa é a nossa proposta. Esse é o nosso grande desafio. Porque é difícil, não é fácil abandonarmos antigos hábitos seculares. É desafiador este trabalho, mas ele é necessário, não existe outro caminho. Por isso Jesus coloca que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém alcança a felicidade, ninguém alcança os esplendores da espiritualidade se nós não trabalharmos, não seguirmos essa estrada. Esse é o caminho. E o Espiritismo está aí para fazer com que a gente entenda cada detalhe. Por isso é necessário estudarmos. Eu agradeço a atenção dos irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela paciência e pelo convite da casa, Sempre que recebermos os convites, com certeza, com muita alegria, nós estaremos aqui. Obrigado.